Olá, hoje é 20 de dezembro, começa agora o Radar FGV, podcast de notícias do Brasil e do mundo sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Na pauta de hoje, a gente começa falando de uma fusão bilionária no mundo do streaming que foi barrada e pode mudar o jogo. Depois, vamos para Brasília entender o embate entre os poderes por causa de um projeto de lei bem polêmico. E para fechar, a gente descobre o que está pesando mais no orçamento de Natal. Podcast Radar FGV. Então vamos lá, nosso primeiro assunto é essa grande reviravolta no mercado de streaming. Uma fusão gigante foi rejeitada e essa decisão, olha, pode impactar a forma como a gente assiste filmes e séries daqui para frente. Essa é a grande questão, né? Quando empresas gigantescas do entretenimento resolvem se juntar, a gente fica numa linha muito tênue entre o que é inovação e o que é formação de monopólio. E quem acaba sentindo o impacto disso lá na ponta é sempre o consumidor. O fato concreto é o seguinte: o conselho da Warner disse um não bem claro para a Paramount. Com isso, eles preferem manter as portas abertas para negociar com a Netflix. É uma jogada que mexe e muito com todo o tabuleiro do streaming mundial. E aqui a gente vê o centro da discussão. De um lado, tem o argumento das empresas, que dizem que a fusão traria mais eficiência, otimizaria os negócios. Do outro, vem o alerta dos especialistas, menos concorrência no mercado. Mas o que isso significa na prática, no nosso dia a dia? Bom, o professor Sérgio Goldbaum resume bem esse impacto. Olha, é uma operação importante e complexa para toda a indústria de audiovisual, de streaming. Ela tem impactos a jusante e a montante nessa cadeia de produção. É uma fusão ao mesmo tempo horizontal e vertical, no sentido que ela afeta o mesmo elo da cadeia de produção e também a cadeia de produção na sequência entre produtores de conteúdo e canais de streaming. Então gera, enfim, receio tanto para consumidores que temem que a redução da concorrência aumente o preço da assinatura, mas também, a indústria de audiovisual, roteiristas, atores, estão preocupados também de ter menos canais de distribuição à sua disposição e especialmente que priorizem o canal de streaming ao invés de cinemas, teatros, reduzindo, portanto, a possibilidade de distribuição de conteúdo junto à população em geral. Então, o efeito final para o consumidor, tanto em relação a preço quanto em relação à disponibilidade de conteúdo, é ainda bastante incerto. Agora vamos sair um pouco do mundo corporativo para entrar na arena política. A gente vai entender o caminho complicado de uma lei que está colocando os três poderes em rota de colisão lá em Brasília. O processo todo parece um verdadeiro cabo de guerra. Primeiro, o Congresso aprova o avanço do projeto para reduzir as penas dos condenados pelos atos golpistas. Logo em seguida, o Executivo já sinaliza que vai vetar. E aí, para completar, o Judiciário entra em cena sendo acionado para arbitrar essa disputa. Então, o ponto crucial aqui vai além da lei em si. O que está sendo testado, na verdade, é o próprio equilíbrio de forças entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário no Brasil. E como explica a professora Elida Graziani, o veto é uma peça nesse xadrez político. De fato, o Executivo anuncia que vetará, vai usar todo o prazo que pode, porque inclusive se ele faz esse veto muito rápido, o próprio Congresso se reorganiza antes do próprio recesso, né? E a depender dos humores, acirra inclusive o debate da própria lei orçamentária que ainda está pendente de apreciação no final deste ano. Mas interessante é também essa já iminente judicialização. Os próprios parlamentares ingressaram no Supremo Tribunal Federal ainda quanto à própria tramitação, falhas de tramitação dessa matéria lá no Senado, seja pela questão dos prazos de apreciação, de se foram cumpridos todos esses prazos, e a própria essa emenda de redação, supostamente que não teria alterado o mérito, mas que, sim, de uma certa forma, muito controversamente, evitou que o projeto de lei voltasse para a Câmara. Isso vai ser debatido no Supremo Tribunal Federal. Quando o próprio Executivo, ao final, for vetar, e o veto for derrubado, pode ser que haja duas ações em debate no Supremo. O mandado de segurança proposto pelos parlamentares, porque não houve o devido processo legislativo, e ao final, se derrubado o veto, o próprio Executivo propõe uma ADI contra esse projeto de dosimetria, que terá sido transformado em lei porque o veto foi derrubado. Bom, do jogo de poder de Brasília, a gente vai para outro jogo que acontece dentro de casa, o planejamento do orçamento de Natal.
Novos dados econômicos estão mostrando uma divisão bem clara entre o que se gasta com a ceia e com os presentes. Olha que interessante, uma pesquisa do FGV Ibre trouxe um resultado bem curioso para o Natal deste ano. A notícia boa é que a ceia parece estar um pouco mais barata. A notícia não tão boa é que os presentes estão mais caros. Vamos entender o porquê dessa diferença? Na mesa da ceia, o alívio vem de alguns itens bem básicos. Ingredientes como o arroz, o azeite e a batata tiveram queda de preço, o que ajuda, no fim das contas, a equilibrar um pouco o orçamento da festa. Agora, na hora de comprar os presentes, a conversa muda. Itens de vestuário e de beleza estão pesando mais no bolso. E voltando para a ceia, as proteínas, como as carnes, por exemplo, continuam com preços bem salgados, principalmente por causa da alta do dólar e do ritmo forte das exportações. Mas qual é a lógica por trás disso tudo? O Matheus Dias, que é especialista do FGV Ibre, explica. Tem visto uma recuperação do nível de emprego, que a gente já começa a olhar vestuário, itens de beleza. Esses produtos eles acabam sendo escolhidos em um primeiro momento de recuperação de renda, até porque tem toda uma questão da retomada da confiança do consumidor. E por conta dessa retomada, existe também uma pressão justamente nesses produtos que acabam subindo nesse momento para o Natal. Certo, depois de passar por esses 3 temas, o que a gente pode tirar de mais importante de cada uma dessas histórias? Vamos aos destaques da semana. Resumindo a ópera, no streaming a gente vê que a concentração de empresas pode ameaçar o bolso e também as opções de conteúdo. Na política, o que a gente acompanha é um verdadeiro teste de força entre os poderes da República. E na economia, a boa notícia da recuperação da confiança do consumidor vem com um efeito colateral, presentes de Natal mais caro. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops, na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!